Há um tipo de silêncio que não é paz. É um silêncio denso, cheio de pensamentos não ditos, de vontades abafadas, de limites ultrapassados em nome de algo que nem sabemos mais se é amor, esperança ou medo. É nesse silêncio, escondido sob sorrisos contidos e cansaços disfarçados, que o destino é moldado. Marco Aurélio dizia que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Mas e quando os pensamentos que habitam a alma são aqueles que nunca ousamos pronunciar? Quando o que suportamos em silêncio se torna a cor invisível que pinta toda a nossa vida? A maioria das pessoas acredita que são suas intenções que criam o futuro. Acreditam que, se desejarem o suficiente, o universo responderá. Mas o universo não responde apenas aos desejos declarados. Ele responde às concessões silenciosas, àquilo que aceitamos, mesmo quando nos fere. Aquilo que toleramos, mesmo quando sabemos que já passou da hora de ir embora. Existe uma força invisível que opera entre o que se deseja e o que se aceita. E é essa força, muitas vezes ignorada, que decide o rumo de nossos dias. Talvez você esteja sentindo isso. A sensação de estar tentando mudar algo, mas sem nunca sair do mesmo lugar. O esforço constante para manter a mente positiva, enquanto o coração sussurra: mas por que continuo aceitando o que me dói? É aí que a alma começa a cansar, não por falta de fé, mas por excesso de submissão ao que não faz mais sentido. Muitos pedem transformação, mas permanecem emocionalmente presos a padrões que contradizem suas próprias orações. É a armadilha espiritual, orar por liberdade enquanto se abraça à prisão. Como os israelitas que, mesmo libertos do Egito, ainda desejavam o sabor do passado. Eles caminhavam em direção à terra prometida, mas mantinham a escravidão no coração. O deserto não foi apenas geográfico, foi interior. E o mesmo acontece conosco. Pedimos mudança, mas mantemos os laços invisíveis com o que nos prende. Epicteto, com sua clareza atemporal, dizia que não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece que nos define. O silêncio interior é essa reação invisível. É a forma como, sem perceber, vamos dizendo ao mundo: eu aceito isso. Não com palavras, mas com ausências. Ausência de reação. Ausência de fronteira. Ausência de verdade. E pouco a pouco, o que aceitamos em silêncio se torna a moldura da nossa existência. Mas é preciso compreender: o silêncio não é, por si só, inimigo. Há o silêncio que protege e o silêncio que aprisiona. Há o silêncio da sabedoria e o silêncio da resignação. O primeiro nasce da paz, o segundo, do medo. E entre esses dois, a linha é quase imperceptível. Quantas vezes chamamos de paciência aquilo que na verdade é conformismo? Quantas vezes confundimos serenidade com apatia, fé com submissão? Talvez o que você chama de esperar o tempo certo seja, na verdade, o medo de se posicionar. Talvez o que você chama de aceitar com amor seja a dificuldade de acreditar que merece mais. É duro admitir, mas necessário. O que se tolera em silêncio se torna o padrão invisível do próprio destino. O propósito desta reflexão é simples, mas profundo. Te convidar a olhar para o que você tem aceitado em silêncio. Aquelas pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que juntas formam o cárcere emocional de uma vida inteira. O que você vem chamando de paciência talvez seja o nome educado que deu ao seu medo. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta seu corpo. Ele sabe a verdade que a mente esconde. Onde há tensão, há resistência. Onde há dor, há algo não dito. E onde há silêncio, pode estar se escondendo um pedido de socorro. Neste vídeo não falaremos de mágica. Falaremos de coerência, da sabedoria silenciosa de alinhar o que se pede com o que se aceita. Porque a vida não responde às palavras, responde à vibração daquilo que o coração realmente permite. E o coração, mesmo calado, está sempre comunicando. Então eu te pergunto: o que você vem aceitando em silêncio e chamando de paciência? Porque talvez seja exatamente isso, o que você tolera, o que está criando a realidade que você mais deseja mudar.
tempo de pausa meditativa. Que estas palavras encontrem você no ponto certo entre a dor e a coragem. Que o silêncio que antes te aprisionava comece, a partir de agora, a se transformar em campo de poder e não de fuga. Quando estiver pronto, respire fundo e siga comigo nesta jornada, porque o que você aceita em silêncio está escrevendo sua história, mesmo quando você acredita estar apenas suportando o momento. Durante anos, fomos ensinados a acreditar que tudo o que pensamos se torna realidade, que basta manter uma mente positiva, visualizar o sucesso e o universo se alinhará para entregar o que pedimos. Mas há algo que raramente é dito. A mente não cria o que deseja, cria o que reconhece como normal. A verdadeira força da atração não está nos pensamentos declarados, mas nos padrões silenciosos que o inconsciente considera aceitáveis. Podemos repetir afirmações de prosperidade, mas se dentro de nós há a aceitação secreta da escassez, é ela que governa. É como tentar plantar flores em um solo de sal. Por fora, a beleza e intenção, mas por dentro, o terreno está estéril, endurecido pelos anos de conformismo emocional. E esse terreno interior é moldado por tudo aquilo que suportamos calados. A neurociência mostra que o cérebro busca coerência entre o que acreditamos e o que vivemos. Quando aceitamos algo, mesmo em contradição com nossos desejos, o cérebro entende que aquela é a nossa realidade segura. Ele não distingue o bom do ruim, apenas o familiar. E o familiar se torna referência. Por isso é tão fácil repetir padrões que nos ferem. O cérebro prefere o conhecido, mesmo que doa, ao desconhecido, que pode libertar. Pense nas relações em que você já esteve. Talvez tenha aprendido a normalizar a indiferença, a confundir distância com maturidade, a chamar frieza de estabilidade. Com o tempo, o corpo se adapta, o coração se acostuma e a mente registra. É assim que o amor é. E mesmo quando um novo amor aparece, cheio de presença e ternura, algo dentro de você estranha, como se o cuidado fosse perigoso, como se o afeto fosse uma ameaça ao padrão que o cérebro aprendeu a considerar seguro. Esse é o ponto mais sutil da autossabotagem. Você não atrai o que quer, atrai o que tolera. Desejar prosperidade enquanto se aceita humilhação é como tentar construir uma casa sobre areia movediça. O fundamento cede, a estrutura desaba, e a mente conclui que nada dá certo. Mas o que não deu certo não foi o sonho. Foi a incoerência entre o sonho e o que se aceita em silêncio. Há uma diferença entre sonhar e permitir. Sonhar é visualizar. Permitir é sustentar o espaço interno para que o sonho exista. Permitir é dizer, eu mereço o que desejo, e agir como quem realmente acredita nisso. Mas quando se aceita migalhas, quando se suporta desrespeito, quando se cala diante do que fere, é como se dissesse ao universo, eu me contento com isso. E o universo, obediente, replica. Napoleão Hill escreveu que o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertou. A crença verdadeira é aquela que o coração confirma com emoção, não apenas com palavras. Por isso, afirmar eu sou próspero enquanto o corpo vibra medo é como tentar acender uma chama em meio à chuva. A palavra é o fósforo, mas o estado interior é o vento. E é o vento que decide se a chama viverá. Muitos tentam criar a realidade apenas pela força do pensamento positivo, esquecendo que o pensamento é apenas uma semente. O solo que a acolhe, o que você aceita, o que você repete, o que você tolera, é o que define o crescimento. Se dentro de você há ressentimento, se há raiva não digerida, se há medo escondido sob a máscara da calma, esse é o terreno onde a semente tentará nascer. A mente consciente pode querer liberdade, mas o inconsciente, acostumado ao cativeiro, resiste. Por isso, tantas pessoas parecem girar em círculos, mudam de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas levam o mesmo padrão, porque o que precisa mudar não está fora, está no que aceitam sem perceber. A verdadeira atração não acontece quando você declara o que quer, mas quando você decide o que não aceita mais. Quando a alma aprende a dizer basta com serenidade,
O universo se reorganiza em torno dessa decisão. O limite, quando nasce da consciência, é uma oração silenciosa. Talvez você esteja nesse ponto, entre o desejo de prosperar e o hábito de suportar, entre a vontade de viver algo novo e o medo de deixar o velho morrer. E tudo bem. O despertar não é barulhento. Ele acontece no instante em que você percebe que não precisa mais se convencer de que está bem, porque finalmente começa a estar. A partir daqui, mergulharemos mais fundo. Vamos entender o segundo movimento dessa realidade, o auto-engano da passividade emocional, porque há um silêncio que cura, mas há outro que corrói. E é sobre isso que precisamos falar. Há uma ideia perigosa disfarçada de sabedoria, a de que o silêncio é sempre sinal de maturidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que ficar calado é ser evoluído? Mas há silêncios que são covardia, não sabedoria. Há silêncios que não protegem a paz, apenas escondem o medo. Quando alguém nos fere e escolhemos calar, nem sempre estamos escolhendo a serenidade. Muitas vezes, estamos escolhendo não enfrentar o desconforto de nos posicionar. E o corpo sabe disso. Ele sente, ele registra, porque o silêncio que nasce do medo não pacifica, apenas paralisa. Jesus silenciou diante de Pilatos, mas não diante da hipocrisia dos fariseus. O silêncio dele era discernimento, não fuga. Há momentos em que falar é desperdício, mas há outros em que calar é traição. Traição a si mesmo, a própria dignidade, a própria alma. Quando suportamos em silêncio o que nos diminui, estamos dizendo ao mundo que não valemos mais do que isso. E o cérebro, obediente, transforma essa omissão em padrão. Cada vez que nos calamos por medo, reforçamos a crença inconsciente de que não temos poder. A neurociência mostra que o cérebro registra cada omissão como confirmação de impotência. É como se, a cada vez que você engole uma verdade, um pedaço do seu senso de valor se dissolvesse. E com o tempo, você começa a acreditar que o silêncio é o preço da paz. Mas paz que custa a voz é apenas submissão disfarçada. Nenhuma alma floresce em um terreno onde o medo é confundido com sabedoria. É preciso entender que o verdadeiro autocontrole não é o mesmo que passividade. Autocontrole é escolher o momento certo de agir, não deixar de agir para evitar desconforto. Há pessoas que chamam de calma, o que na verdade é medo de perder o vínculo. Há outras que chamam de perdão o que é incapacidade de se posicionar. O cérebro, em busca de segurança, tenta justificar o silêncio como virtude, quando na verdade ele está apenas tentando sobreviver emocionalmente. Talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: o que em mim permanece calado por medo de ser rejeitado? Porque o que não é dito não desaparece, apenas muda de forma. O silêncio guardado vira tensão nos músculos, peso no peito, irritação sem causa. E mais cedo ou mais tarde, tudo o que foi engolido volta. Por isso, o verdadeiro amadurecimento não está em calar diante do incômodo, mas em aprender a expressar a verdade com paz. Há um poder imenso em dizer o que precisa ser dito, com serenidade. Porque quando a alma encontra a coragem de falar com amor, o silêncio volta a ser o que deveria ter sido desde o início, um abrigo e não uma prisão. Há um momento em que o cansaço da alma é tão profundo que começa a se parecer com serenidade. A mente, exausta de tentar, começa a chamar de paz o que na verdade é desistência. E é um erro sutil, quase imperceptível, porque o corpo parece calmo, o rosto parece tranquilo, mas por dentro há um vazio que não é aceitação, é exaustão. Quando a esperança se torna um peso e o coração se acostuma com o tanto faz, é sinal de que a alma está cansada de esperar por uma mudança que nunca vem. Muitas pessoas chamam isso de maturidade, de deixar nas mãos de Deus, mas na verdade estão apenas tentando sobreviver ao desgaste de ter lutado demais. Quando o sistema límbico domina e a dopamina cai, o cérebro busca apenas estabilidade, mesmo que essa estabilidade custe a dignidade. É como se o corpo dissesse qualquer coisa menos mais dor. E nesse ponto, muitos confundem conformismo com aceitação.
mas aceitar é reconhecer e soltar. Conformar-se é desistir e permanecer. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Mas quando a mente se cansa, o coração é o primeiro a ser entregue ao hábito. E o hábito, por mais destrutivo que seja, oferece a ilusão de controle. É por isso que tanta gente se mantém em relações frias, em trabalhos sufocantes, em rotinas que drenam a alma. Porque o desconforto conhecido é mais suportável do que o vazio do novo. O perigo desse estado é que ele cria uma paz falsa, uma calma que não liberta, apenas entorpece. É o tipo de serenidade que impede o crescimento, porque faz parecer que está tudo bem quando, na verdade, nada está. É a mente dizendo, estou em paz, enquanto o coração sussurra, estou desistindo. E quanto mais tempo permanecemos aí, mais difícil se torna distinguir o descanso da rendição. Há uma sabedoria em descansar, mas há também uma coragem em não confundir descanso com abandono de si. Descansar é respirar antes de continuar. Desistir é parar de respirar dentro da própria vida. E talvez seja esse o convite deste momento. Perceber se o silêncio que você vive é o da serenidade ou o da desistência. Porque quando a mente se reconecta à esperança, mesmo que em silêncio, a paz volta a ser viva. E a alma, pouco a pouco, volta a lembrar que nasceu para expandir, não para se apagar. O corpo fala a verdade quando a mente escolhe mentir. Ele é o espelho daquilo que a alma tenta esconder. Cada tensão nos ombros, cada dor inexplicável, cada insônia persistente é uma frase não dita, um limite ultrapassado, um pedido de socorro silencioso. Há pessoas que dizem estar em paz, mas cujos corpos gritam em cada músculo, porque o corpo não entende disfarces. Ele reage à coerência, não à aparência. E quando há incoerência entre o que se sente e o que se mostra, o corpo protesta. Quantas vezes você já sentiu o peito apertar sem motivo aparente? Ou uma fadiga que não passa, mesmo após o descanso? Isso é o corpo tentando avisar. Há silêncios não digeridos dentro de você. Emoções que não encontraram voz, dores que foram empurradas para baixo do tapete da consciência. E o corpo, fiel mensageiro, carrega esse peso até que você se disponha a ouvir. Ele é o diário secreto de tudo o que você não quis sentir. Um estudo da Harvard Medical School, em 2018, revelou que emoções reprimidas alteram o sistema imunológico, reduzindo a capacidade de defesa do organismo. Isso significa que negar sentimentos não é apenas um problema emocional, é físico. Cada vez que você se cala diante da dor, o corpo registra esse silêncio como ameaça. O sistema nervoso entra em alerta e permanece ali, mesmo quando não há perigo real. É por isso que tantas pessoas vivem em estado de tensão permanente, mesmo em dias de calma. A fé verdadeira não cala o corpo, ela o harmoniza. Acreditar não é fingir que não dói, é permitir que a dor se transforme em sabedoria. É dar ao corpo o direito de sentir, sem deixar que o sentimento se torne prisão. Porque quando o corpo é ouvido, ele deixa de gritar. Quando a alma é reconhecida, ela deixa de adoecer. O silêncio que cura é aquele que acolhe, não o que nega. Observe o seu corpo agora, não como um inimigo, mas como um aliado. Ele tem tentado te dizer o que a mente não quer admitir. Talvez o nó na garganta não seja ansiedade, mas palavras guardadas. Talvez a dor nas costas não seja apenas má postura, mas o peso de responsabilidades que não são suas. O corpo é o tradutor mais fiel do que a alma sente. E quando você aprender a escutá-lo, perceberá que ele sempre soube o caminho de volta para a paz. A fé e o medo são forças irmãs, nascem do mesmo lugar, a imaginação. Ambas projetam o futuro, mas de formas opostas. A fé vê o que pode florescer, o medo o que pode ruir. E o curioso é que muitas pessoas oram com fé verbal, mas sustentam o medo com ações diárias. Dizem confiar em Deus, mas passam o dia tentando controlar o que não podem. Falam em entrega, mas dormem com o coração em alerta.
é um paradoxo silencioso. A boca ora, mas o corpo teme. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: a fé sem obras é morta. E essas obras não se referem apenas a ações externas, mas às atitudes internas, ao modo como sentimos, reagimos, interpretamos e decidimos. Porque não basta dizer, eu acredito, é preciso sentir a crença vibrar no corpo. Quando o medo comanda os gestos, a fé se torna apenas ruído, e o universo não responde ao que dizemos, responde ao que realmente emanamos. A neurociência explica esse mistério com simplicidade. O cérebro só considera real aquilo que é repetido com emoção. Se você repete afirmações positivas, mas as diz sem convicção, o cérebro não registra. Porém, se repete medos em silêncio, carregados de emoção, o cérebro entende que essa é a verdade. Por isso, mesmo quem tem fé pode viver em estado de escassez, ansiedade ou insegurança. Porque é o medo, e não a palavra, que comanda a frequência emocional. O coração humano tem a tendência de buscar segurança no previsível, mesmo que o previsível doa. Assim, muitos escolhem o medo como companhia diária porque ele é familiar. Oram por liberdade, mas agem como prisioneiros. Desejam abundância, mas vivem contando migalhas. Falam de confiança, mas alimentam a desconfiança em silêncio. E é nesse abismo entre o discurso e o sentir que a fé perde força. A fé verdadeira é inteira. Ela pensa, sente e age no mesmo sentido. Não existe fé sem presença. Quando a alma está dividida, nenhuma oração floresce. A fé não é gritar certezas, é repousar em silêncio sabendo que o essencial já está sendo cuidado. É uma confiança que não exige garantias, porque sabe que o medo não protege, apenas limita. Então, talvez o grande milagre não seja ver as coisas mudarem, mas perceber quando o medo deixa de ser sua linguagem principal. Quando a fé finalmente deixa de ser palavra e se torna respiração. E é nesse instante que o universo começa, enfim, a responder. Existe um tipo de bondade que adoece. Ela parece nobre, parece espiritual, parece amorosa, mas por dentro é apenas medo de ser rejeitado. Muitas pessoas confundem doação com abandono pessoal. Fazem pelos outros o que jamais fariam por si mesmas. Perdoam além da conta, oferecem sem limite, permanecem onde não são vistas. Tudo em nome de um amor que, no fundo, não as inclui. E esse é um dos maiores enganos espirituais. Acreditar que amar o próximo significa desaparecer para caber no amor alheio. Jesus nunca pediu que o amor ao próximo anulasse o amor próprio. Em Marcos capítulo 12, versículo 31, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há uma ordem nessa frase, uma hierarquia espiritual. Primeiro, é preciso existir para depois amar. Quando você se anula, não está amando, está tentando comprar pertencimento. O que parece generosidade é muitas vezes medo de perder o vínculo. E todo amor que nasce do medo de ser deixado se transforma cedo ou tarde em exaustão. Psicologicamente, o autoabandono cria dependência emocional disfarçada de doação. A pessoa passa a acreditar que o valor dela está em ser útil, em estar disponível, em não dizer não. E cada vez que ela se cala para preservar o outro, vai desaparecendo um pouco mais de si mesma. O silêncio, nesse caso, não é virtude. É cumplicidade com a própria dor. É a alma dizendo, eu existo apenas quando sirvo. E esse é um peso que nenhum coração deve carregar. O verdadeiro amor não exige autoanulação. Ele floresce na integridade, não no sacrifício. Amar o outro é oferecer presença, não ausência de si. É dizer, eu estou com você, mas não deixarei de estar comigo. Essa é a fronteira sagrada entre a compaixão e a perda de identidade. Porque quando você se abandona para sustentar alguém, não está praticando amor, está reforçando um desequilíbrio. E onde há desequilíbrio, cedo ou tarde, há ressentimento. Amar é um ato de verdade. É reconhecer a própria luz e, a partir dela, iluminar o caminho do outro. Sem culpa, sem medo, sem disfarces.
Porque quando o amor nasce do autorrespeito, ele cura. Quando nasce do medo, ele aprisiona. E talvez a grande lição deste capítulo seja essa: o amor que realmente transforma o mundo não é o que suporta tudo, é o que escolhe não se perder no processo de amar. Há pessoas que aprenderam a medir o próprio valor pela dor que conseguem suportar. Elas acreditam que resistir é sinônimo de força, que aguentar tudo é sinal de fé, que o sofrimento é a prova de uma alma nobre. Mas o que se esconde por trás dessa crença é um vício silencioso. O vício em suportar. Sofrer se torna identidade, e a resistência à dor passa a ser confundida com propósito. É um padrão sutil, perigoso, que transforma o sofrimento em virtude e impede a leveza de florescer. Durante muito tempo, suportar foi uma necessidade. Havia que sobreviver, havia que resistir. E essa força salvou muitas almas. Mas quando a dor deixa de ser exceção e se torna rotina, ela já não ensina, ela corrói. Há um ponto em que suportar o inevitável é sabedoria, mas continuar sustentando o que destrói é apego à dor como forma de controle. Porque a dor, mesmo sendo amarga, é previsível. E o previsível parece seguro. O medo do novo é o que mantém tantas pessoas presas àquilo que as enfraquece. Epicteto dizia: suporta e abstente. Mas seu ensinamento foi mal compreendido ao longo dos séculos. Ele não falava sobre suportar abusos, humilhações ou injustiças. Ele falava sobre suportar o que não se pode mudar e se abster do que rouba a liberdade interior. Há uma diferença imensa entre paciência e autonegligência. Uma fortalece a alma, a outra a destrói lentamente, enquanto a mente insiste em chamá-la de virtude. O vício em suportar nasce da ilusão de que a dor purifica, de que é preciso sofrer para merecer, de que é preciso se provar o tempo todo. Mas o sofrimento sem propósito não é purificação, é prisão. É a mente cansada repetindo um velho roteiro. Se eu aguentar mais um pouco, talvez melhore. E esse talvez nunca chega, porque não há milagre que aconteça enquanto o coração permanece ajoelhado diante do que o adoece. Então, talvez seja a hora de uma pergunta silenciosa, porém libertadora. O que você chama de resiliência é fé ou é medo da mudança? Porque a fé não exige dor, ela pede entrega. A fé não te obriga a aguentar o insuportável, ela te convida a caminhar para o novo. E quando você começa a se libertar do vício de suportar, descobre algo extraordinário, que a verdadeira força não está em aguentar tudo, mas em escolher, com serenidade, o que não precisa mais carregar. A mente humana é um campo de contradições. Ela diz desejar mudança, mas se sente segura apenas no que já conhece. É uma estrutura projetada para preservar a sobrevivência, não a felicidade. O cérebro associa previsibilidade à segurança, e é por isso que, mesmo diante de algo que machuca, ele prefere o que é familiar. A dor conhecida é menos ameaçadora que o vazio do novo. Por isso, tanta gente permanece em relações frias, em empregos que sufocam, em rotinas que esgotam. Porque, de alguma forma, o sofrimento habitual parece mais suportável do que o risco de se reinventar. Essa resistência não é fraqueza, é um reflexo natural de autoproteção. O cérebro entende mudança como perigo, porque mudar exige energia, exige incerteza, exige desapego. E o desapego dói. O que esquecemos é que o mesmo mecanismo que nos protege também nos aprisiona. Permanecer onde dói é uma estratégia de segurança emocional. O corpo prefere sofrer de forma conhecida do que temer o desconhecido. E assim, a alma fica presa em ciclos de repetição, confundindo o medo com estabilidade. Na Bíblia, há um símbolo profundo dessa dinâmica. Quando Ló foi advertido a deixar Sodoma, hesitou. Mesmo diante da destruição iminente, ele olhou para trás. Aquele gesto não foi apenas curiosidade, foi apego. O conhecido o chamava. A cidade simbolizava o padrão antigo, o conforto daquilo que já era familiar. Assim somos nós quando tentamos avançar, mas continuamos olhando para trás, presos à saudade do que já não nos serve. A mente busca o conhecido
porque nele há a ilusão de controle, mesmo que o controle seja apenas sobre a própria dor. Pelo menos eu sei o que esperar, diz o inconsciente. E é isso que impede o renascimento. Para romper esse ciclo, é preciso reconhecer que o desconforto do novo é temporário, mas o aprisionamento do velho é eterno. Todo crescimento exige atravessar o vazio, aquele espaço entre o que fomos e o que ainda não sabemos ser. Talvez seja esse o maior ato de fé, caminhar em direção ao que não tem garantias, porque o novo não vem enquanto o coração estiver preso ao antigo. E o cérebro, aos poucos, pode aprender outra forma de segurança, não a que vem do controle, mas a que nasce da confiança. Quando a alma descobre que é capaz de viver mesmo sem o chão familiar, ela se torna livre. E o sofrimento, que antes era rotina, se transforma em passagem. Nem sempre o sofrimento se apresenta em grandes crises. Às vezes, ele se disfarça em repetições silenciosas. São pequenas situações que voltam, rostos diferentes com a mesma energia, histórias que mudam de cenário, mas sempre terminam do mesmo modo. E é nesses detalhes que se revela o que o coração tem aceitado sem perceber. A vida é um espelho paciente. Ela repete até que a consciência desperte. Enquanto a lição não é compreendida, o padrão continua. Um dos sinais mais claros de que você está atraindo o que tolera é a necessidade constante de se explicar. Relações em que você sente que precisa justificar tudo o tempo todo. Quando o amor precisa de defesa, ele já se tornou desgaste. Outro sinal são os trabalhos em que o seu valor é ignorado, mas você permanece por segurança. Há também as emoções repetidas, culpa, medo, apatia, que parecem acompanhar cada fase da vida. Essas emoções são ecos, memórias vibrando no inconsciente, tentando chamar sua atenção para algo que já deveria ter sido encerrado. A repetição emocional é o reflexo do silêncio interior. Tudo o que você não resolve dentro de si volta do lado de fora em forma de circunstância. Se você aceita migalhas, a vida responde com escassez. Se se acostuma a ser ignorado, as pessoas ao redor reforçam essa invisibilidade. O universo não é punitivo, é pedagógico. Ele não castiga, repete, até que você mude o sinal do que emite. E o que você emite não é o que deseja, é o que aceita em silêncio. Esses ciclos são sutis e por isso tão poderosos. O ser humano tende a chamar de azar o que é, na verdade, hábito energético. Há quem diga, sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Mas o que atrai não é a pessoa, é a frequência de aceitação. É o limite emocional que ainda não foi reconfigurado. O que você permite uma vez, ensina o mundo a esperar sempre. É assim que a realidade se forma, a partir do que o seu silêncio autoriza. Reconhecer esses sinais não é motivo para a culpa, mas para a consciência. Porque o poder de transformação começa no instante em que você percebe o padrão. Quando a alma enxerga o que antes era invisível, algo se desfaz. E o que se desfaz abre espaço para o novo. O ciclo se rompe não quando você exige mudança do outro, mas quando decide parar de tolerar o que o diminui. Esse é o primeiro passo para atrair o que realmente merece. Silenciar o velho padrão e permitir que a vida comece, enfim, a responder à sua verdade interior. Toda dor que se repete se transforma, com o tempo, em identidade. O ser humano tem uma tendência inconsciente de fazer acordos com o sofrimento, pactos silenciosos, que definem a forma como se enxerga e reage ao mundo. Esses contratos invisíveis nascem de experiências antigas, muitas vezes da infância, quando aprendemos que o amor vinha acompanhado de esforço, que o afeto exigia renúncia, que a segurança dependia de obediência. E sem perceber, carregamos esses acordos para a vida adulta, vivendo presos a promessas que nunca escolhemos conscientemente. A mente, em busca de coerência, se apega a essas narrativas porque elas oferecem um senso de continuidade. Eu sou assim, se torna a sentença que justifica a permanência na dor. Quem passou a vida aguentando tudo, começa a se ver como alguém forte por suportar. Quem viveu rejeição, aprende a se antecipar ao abandono, afastando antes de ser afastado.
São contratos silenciosos, mas poderosos, que mantêm a alma em fidelidade àquilo que um dia a feriu. E enquanto o coração for leal à dor antiga, o novo não poderá se manifestar. A psicologia mostra que o cérebro busca coerência interna antes de buscar felicidade. Isso significa que, mesmo quando a mudança é boa, o inconsciente pode rejeitá-la se ela não combinar com a autoimagem que você sustenta. Por exemplo, se você se vê como alguém que precisa lutar por tudo, a facilidade parecerá estranha, quase ameaçadora. Se acredita que o amor exige sofrimento, a paz parecerá superficial. Assim, sem perceber, a mente renova o contrato com a escassez e chama isso de realismo. Romper esses contratos é um ato de coragem e de lucidez. Exige reconhecer que o sofrimento já cumpriu seu papel e que insistir nele é apenas hábito. Exige olhar para o espelho e dizer: eu não sou mais a pessoa que precisou aguentar tanto. Porque a alma não evolui por culpa, mas por clareza. E a clareza nasce quando entendemos que não há honra em continuar presos ao que nos adoece. Lealdade à dor não é virtude, é esquecimento de si. A libertação começa quando você decide, no silêncio mais íntimo, romper o acordo com o sofrimento. Quando diz a si mesmo, com serenidade: eu me liberto da história de dor que não me representa mais. Essa declaração simples muda a frequência da alma, e aos poucos o universo responde. Porque todo destino é uma soma de contratos invisíveis, e cada vez que você dissolve um, abre espaço para que a vida comece a te tratar como quem finalmente acredita que merece o melhor. Há uma confusão crescente entre evoluir espiritualmente e fugir das próprias emoções. Muitas pessoas, cansadas da dor, encontram na espiritualidade um abrigo, mas o transformam em esconderijo. Repetem frases de luz, falam sobre vibração e amor incondicional, mas por dentro vivem anestesiadas. Chamam de paz interior, o que é na verdade desconexão emocional. E quando a espiritualidade se torna uma forma de negar a dor, ela deixa de curar e começa a adoecer silenciosamente. A Bíblia nunca incentivou a passividade. Jesus não se calou diante da injustiça. Ele enfrentou o templo, o deserto e o próprio medo. A verdadeira fé não é fuga, é presença. É a capacidade de permanecer consciente, mesmo quando tudo dentro de nós quer escapar. Quando oramos, mas não enfrentamos, a oração vira anestesia. É uma repetição de palavras sem o compromisso de transformação. Fé não é fechar os olhos para a dor, é abri-los com coragem, confiando que a dor também faz parte do caminho. Muitos acreditam que ser espiritual é nunca sentir raiva, nunca chorar, nunca duvidar. Mas espiritualidade não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É sentir tudo e ainda assim permanecer centrado. É chorar sem se afogar, é duvidar sem desistir, é se irritar sem ferir. Quem reprime as emoções em nome da luz não se ilumina, se divide. E essa divisão interna é o que cria o vazio existencial que tantos chamam de paz. Mas paz sem verdade é apenas silêncio imposto. A espiritualidade autêntica é movimento, não paralisia. É transformação, não conformismo. Ela não nos pede que neguemos a dor, mas que a atravessemos com consciência. Cada emoção é um mensageiro divino, trazendo à tona o que precisa ser visto. Rejeitar o medo, a tristeza ou a raiva é rejeitar partes de si mesmo. O autoconhecimento não é um processo de apagar o humano, mas de purificá-lo através da lucidez. O silêncio que cura nasce da confiança. Ele é ativo, vibrante, cheio de presença. Já o silêncio que adoece vem do medo travado, da recusa em sentir, da tentativa de parecer em paz. A alma não precisa de aparência, precisa de verdade. E a verdade às vezes dói. Mas é essa dor que abre o espaço para o novo. Porque espiritualidade não é se afastar da vida, é mergulhar nela com consciência, até que cada dor se torne uma prece e cada lágrima um ato de libertação. Há um tipo de silêncio que não é ausência de voz, mas presença de espírito. Ele não nasce do medo, mas da sabedoria. É o silêncio que observa sem se ausentar, que acolhe sem se apagar, que escuta sem se perder no barulho do mundo.
Poucos compreendem o poder desse estado, porque confundem silêncio com passividade. Mas o verdadeiro silêncio é ativo. Ele é o espaço onde a alma escuta a direção do invisível. É nesse espaço que o destino se reorganiza, que o coração encontra respostas que o ruído da pressa jamais permitiria ouvir. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 ensina: há tempo de calar e tempo de falar. O segredo está em discernir qual é o agora. O silêncio sábio é aquele que nasce da consciência do momento certo. Quando se cala por medo, o silêncio se transforma em prisão. Quando se cala por paz, ele se torna escudo. O primeiro nos adoece, o segundo nos protege. Saber a diferença é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque às vezes é preciso calar para que a própria energia se refaça. Outras vezes é preciso falar para que a alma não se rompa. Há quem use o silêncio como fuga. Se escondem nele para não se responsabilizar por suas verdades. Mas o silêncio, quando usado para evitar, se torna uma forma de mentira. Ele mascara a dor, mas não a cura. Com o tempo, esse silêncio começa a pesar. O corpo sente, a alma se cala ainda mais, e a pessoa começa a se confundir. Acredita que está em paz, quando na verdade está apenas cansada de lutar. O silêncio que foge é como um quarto escuro. Parece proteger, mas apenas impede a luz de entrar. O silêncio verdadeiro é diferente. Ele tem respiração. É nele que a alma se renova, que as emoções se reorganizam, que o coração volta a ouvir a própria verdade. O silêncio sábio não foge do mundo. Ele o observa de um lugar mais alto. Ele não é ausência de ação, mas ação sem ruído. É o momento em que se planta a semente invisível da mudança. Enquanto o barulho quer provar, o silêncio apenas se alinha, e o alinhamento é o que transforma. Observe o seu silêncio. Ele vem da paz ou do medo? Ele nasce da confiança ou da fuga? Essa pergunta pode mudar tudo. Porque quando o silêncio é escolhido por amor, ele cura. Quando é imposto pelo medo, ele aprisiona. A alma, em sua sabedoria, sempre sabe a diferença. E quando o silêncio se torna campo de poder, não há mais necessidade de reagir ao mundo. O mundo começa a se ajustar à vibração da sua serenidade. Esse é o poder dos que aprenderam a calar com consciência. Transformam tudo ao redor, mesmo sem dizer uma só palavra. Há momentos em que a vida parece insistir em nos colocar diante das mesmas dores. Mudam-se as pessoas, os lugares, as circunstâncias, mas o enredo é sempre o mesmo. Isso acontece porque o inconsciente ainda não atualizou seus limites, ainda acredita que precisa suportar o que já não faz sentido. E enquanto não houver reprogramação interna, o mundo continuará refletindo o velho roteiro. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado, não pela força, mas pela consciência. Reprogramar o que se aceita em silêncio é um ato de soberania emocional. O primeiro passo é identificar o que você suporta sem perceber. Aquilo que já se tornou hábito emocional, mas ainda dói. Pode ser o excesso de compreensão, o medo de decepcionar, a necessidade constante de provar valor. Perceber o que se repete é começar a enxergar as fronteiras invisíveis que você mesmo desenhou. É um exercício de honestidade com o próprio coração, porque só é possível transformar o que se tem coragem de ver. O segundo passo é nomear a emoção associada a cada aceitação. Dê nome ao que sente: medo, culpa, carência, solidão, vergonha. Quando a emoção é nomeada, ela perde poder. O que era um peso difuso se torna algo que pode ser acolhido e, aos poucos, dissolvido. Esse é o momento em que a alma começa a se libertar da repetição, porque o que se aceita inconscientemente se transforma em destino. O que se reconhece conscientemente se transforma em escolha. O terceiro passo é declarar o novo padrão. A palavra tem poder porque ela traduz intenção em forma. Verbalizar a mudança alinha o cérebro à fé. É como se, ao dizer, você abrisse um novo espaço dentro de si para o inédito. E quanto mais repete essa nova verdade com presença, mais o corpo e a mente começam a acreditá-la. A voz
É a ponte entre o invisível e o visível, entre o que se sonha e o que se vive. É assim que o silêncio, antes aprisionado, se transforma em poder criador. A reprogramação não é um evento, é um processo. É o treino de perceber, respirar e escolher de novo, quantas vezes forem necessárias. A vida responde à coerência e não à pressa. Quando você começa a agir a partir daquilo que realmente acredita, o universo se reorganiza ao seu redor. O que antes parecia impossível começa a acontecer naturalmente. Porque nada é mais magnético do que uma alma em harmonia com o que decide aceitar. E é nesse ponto de alinhamento silencioso que o destino muda de direção. Tudo o que se disse até aqui converge para uma única verdade. Não é o que você deseja que cria o futuro, é o que você permite em silêncio. A vida não se move pelas palavras que você pronuncia, mas pela vibração daquilo que o seu coração consente. E consentimento não é sempre explícito. Ele vive nos gestos, nos adiamentos, nas desculpas, nos limites que você evita colocar. Cada escolha muda o curso do seu destino, mas são as concessões invisíveis que decidem o tom da sua jornada. Em Marcos capítulo 10, versículo 51, Jesus olha para um homem cego e pergunta: "O que queres que eu te faça?" É uma pergunta que ele certamente já sabia a resposta, mas precisava que o próprio homem dissesse, porque o poder começa quando se declara, não quando se suporta. Enquanto o coração permanecer calado, a vida interpretará o silêncio como aceitação. Declarar o que se quer é um ato de fé. É assumir a responsabilidade pela própria história e deixar que a energia da decisão abra caminhos. Sêneca escreveu que a vida é longa o suficiente se soubermos usá-la. Usar a vida não é preenchê-la de tarefas, é preenchê-la de presença. É não desperdiçar o tempo com o que esgota, com o que fere, com o que já não faz sentido. É aprender a parar de tolerar o que envenena a alma. Porque quando você continua aceitando o que te destrói, a vida se torna curta, mesmo que dure muitos anos. Mas quando começa a viver com consciência, cada minuto ganha um brilho que o tempo não apaga. Dizer basta com o coração em paz é um dos gestos mais sagrados da maturidade espiritual. Não é revolta, é clareza. É compreender que o amor não exige permanência no que adoece, que o perdão não exige convivência com o que desrespeita, que o silêncio não exige submissão. É a força tranquila de quem aprendeu que o verdadeiro respeito próprio nasce do domínio sobre si, não sobre os outros. É o ponto em que a alma para de reagir e começa a escolher. O silêncio que destrói é o da omissão. O que cura é o da consciência. O primeiro é medo disfarçado de serenidade. O segundo é fé disfarçada de quietude. E você, neste exato instante, pode escolher qual deles vai guiar seus próximos dias. Permita-se esse novo tipo de silêncio. O que não foge, o que não se cala por medo, mas o que observa, compreende e decide. Porque é nesse espaço interior que o destino se escreve. E talvez, ao fim de tudo, você perceba que a verdadeira prosperidade começa quando o coração aprende a dizer basta, com amor, com respeito e com paz.